Vamos falar hoje sobre teoria e comparar ela na realidade de Brusque. Então, as três principais correntes da análise da teoria geral do Estado são a teoria marxista, a do enfoque estatista e a perspectiva da decisão pública. Na teoria marxista, ele aborda três pontos que dizem que o Estado serve para manter o status quo, o poder da classe dominante. Ele também diz que o Estado serve para que os ricos consigam acumular mais capital e também diz que ele tem uma preocupação sobre os limites que essa democracia burguesa, na visão dele, permite às pessoas. Então, vou abordar ponto a ponto da teoria marxista. Com relação ao Estado dar poder à classe dominante, eu discordo um pouco. Eu acho que não é exatamente o Estado que dá poder à classe dominante. Mas o que acontece é que a classe dominante, tendo poder para poder se candidatar ou para poder eleger as pessoas que são de maior interesse delas, não necessariamente de direita ou de esquerda, mas quem as beneficie mais, existem pessoas burguesas, na visão dele, né, que são de direita e que são de esquerda. Então, não se trata de o Estado trabalhar para que a classe burguesa dominante continue no poder. Se trata do fato de que essas pessoas com mais dinheiro, realmente elas têm conseguido fazer campanhas onde elas conseguem eleger pessoas do seu interesse e que no final vão ter algum compromisso com elas, fazendo ações que corroborem para o que elas foram eleitas. Com relação ao ponto da teoria marxista que diz que o Estado foca no acúmulo de riqueza, eu não vejo problema. Concordo, é feito para isso realmente, porque nós vivemos no mundo capitalista, então nada mais justo do que se acumule riqueza. Porque o que vai motivar uma pessoa a trabalhar é o fruto do trabalho dela, ou o dinheiro que ela vai deixar para as gerações futuras dela. Então, o dinheiro não é feio, o dinheiro não é horrível, o dinheiro é bom. Claro que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, mas, no geral, o dinheiro é uma coisa boa e duvido que tenha alguém que não goste. Inclusive, o pessoal que é anarquista, que diz abaixo o capitalismo, eu duvido que eles saiam matar uma galinha, porque se a gente acabar com o capitalismo, a pessoa vai ter que começar a criar galinha em casa, matar a galinha em casa e trocar por outras mercadorias através do escambo. Então o capitalismo é uma coisa tão boa que, inclusive, os países de esquerda precisam do capitalismo para sobreviver. Só que a parte social é tão boa também que não existe nenhum país capitalista que consiga sobreviver sem fazer a parte social também. As duas precisam se converger para poderem existir. Não tem como uma existir sem a outra, porque no mundo real isso não acontece. Então, no final das contas, algumas peças se encaixam para que possa existir tanto ideologias de direita quanto de esquerda. Quanto à preocupação dele com relação aos limites da democracia burguesa, né, eu concordo em partes que existe uma limitação, porque realmente tendo esse financiamento de pessoas ricas às campanhas de pessoas que sejam de interesse delas e essas pessoas ficando com certas obrigações para cumprir, realmente a nossa democracia fica afetada, porque pessoas que talvez pudessem se eleger sem ter o rabo preso com algumas obrigações não vão chegar lá, porque simplesmente não tem dinheiro para fazer uma campanha de qualidade ou de alcance para conseguir os votos necessários para conseguir se eleger. Então, tendo aqui a teoria marxista, eu concordo em partes e discordo em partes. Beleza? Então, vamos agora para a segunda teoria do Estado. É relativa ao enfoque estatista, ou ao que causa o Estado dentro de suas ações. Então aqui a gente pega um ponto bem crucial, talvez não só na parte do que o Estado faz, mas no que o Estado deixa de fazer, que é uma análise do que acontece com a sociedade, a interação entre as pessoas, seja socialmente, economicamente ou culturalmente, o que acontece com essas pessoas quando o Estado age ou deixa de agir. Quando o Estado faz alguma coisa, ele pode melhorar ou piorar, dependendo do tipo de atitude que ele toma. Mas normalmente, quando se age, é para melhorar alguma coisa. Por exemplo, houve a pandemia, o Estado, a cidade, no caso, né,
prefeitura vai lá e bloqueia alguns comércios, coloca algumas regras, usa máscara, né? Então, esse é o tipo de atitude que o governo, no caso a prefeitura, faz, que tenta resolver problemas da vida das pessoas. Mas o contrário também pode acontecer. Quando o governo deixa de agir, também pode acontecer efeitos negativos, porque deixar de agir também é uma decisão. Então, se a prefeitura, no caso, deixa de tomar atitudes para que, por exemplo, a pandemia se resolva, não acho que é o caso em Brusque. A prefeitura tem tentado resolver, só que como é uma coisa totalmente nova e que ninguém tem uma fórmula secreta para resolver, em nenhum país do mundo apareceu uma fórmula secreta para resolver, realmente existem percalços e não tem como adivinhar. Então as decisões vão sendo tomadas na hora do lance. Ninguém tem essa fórmula mágica e eu acho que nós vamos passar até o fim dessa pandemia e não vamos ter a fórmula mágica. Então, dentro dessa visão estatista sobre quando o governo age ou deixa de agir e conforme afeta ou não as pessoas, nós temos resultados que também fazem aquele país ou cidade melhorar ou não. O outro enfoque é o da decisão pública. Quando um governo ou algum poder público decide alguma coisa, o que ele está querendo priorizar, ou quem ou quais grupos o governo está querendo beneficiar. Então, dentro desses poderes, a gente tem juízes, prefeitos, vereadores. Então, dentro desse enfoque da decisão pública, é necessário ver se realmente esses poderes estão envolvidos com o desenvolvimento da comunidade, da cidade, do país. Então, a gente vê que se houver dentro dos poderes somente a preocupação de se manter no poder, com certeza as vontades do povo não vão ser representadas por esses poderes. Nós precisamos de governantes e legisladores e juízes que realmente estejam dedicados à melhoria e não dedicados a somente responder a pequenos grupos que financiam suas campanhas ou que, em alguns casos, como a gente vê na televisão, de pessoas com mais dinheiro que compram decisões judiciais. Então, dentro desse enfoque, realmente a grande preocupação é que a decisão de um juiz, que as leis que votam os vereadores ou as obras que faz um prefeito não sejam para beneficiar somente grupos em específico, mas sim para beneficiar toda uma população. Como exemplo, vamos dizer que um prefeito usa os tratores ou outras máquinas da prefeitura para fazer uma benfeitoria particular. Então ele vai lá, faz aquela benfeitoria naquele terreno daquela pessoa, daquele grupo, mas faz a parte documental como se aquelas máquinas não estivessem lá, estivessem em uma outra obra da prefeitura, usando isso de forma fraudulenta. Então, esse prefeito estaria buscando um benefício público ou privado? Será que, em dando essa melhoria nesse imóvel particular, ele não estaria só tentando angariar votos ou satisfação de um pequeno grupo para conseguir militantes para a sua carreira política? Esse é um problema bem grave, de utilizar a máquina pública para isso. Eu vejo também, com muita preocupação, a questão dos salários dos vereadores, que não merecem o salário que têm. Até tem um post na minha página, se vocês quiserem ver o porquê que realmente os vereadores não merecem o salário que têm. Sigam a página, Guilherme Albino Brusque, Santa Catarina. Então, vamos dizer o seguinte, eles usam esse salário para fazer bondades. Claro, fazer bondades é legal, mas será que, usando esse salário de vereador de 10 mil reais para comprar cesta básica para um, para outro, de vez em quando, durante o ano, não estou nem dizendo que é só de 4 em 4 anos, estou dizendo que use todo mês, ajude alguém. Será que realmente esse serviço é um serviço dos vereadores? Ou é um serviço que está sendo roubado da Secretaria de Assistência Social da cidade? Esse serviço não é de vereador. Esse serviço é da Secretaria de Assistência Social. Então, eu vejo com preocupação, porque esse uso, mesmo que seja o salário deles, mas é um salário muito bom.
e que vai sobrar para quem já é rico, porque normalmente quem se elege já tem um pouquinho de dinheiro, né? A menos que tenha sido beneficiado com algum padrinho um pouco mais graúdo, porque a maioria das campanhas, para se eleger, tem que gastar um bom dinheiro. Talvez até agora esteja mudando um pouco, porque a internet tem tornado um pouco mais democrático esse processo de eleição. Mas vejam bem, a pessoa está usando um dinheiro que saiu do bolso do cidadão para fazer um serviço que é já de um órgão da prefeitura. Eu vejo com maus olhos, porque basicamente isso, não vou dizer que é compra de voto, mas é uma forma de formar um grupo, de mobilizar pessoas para manter-se no poder ou minimamente terem uma dívida, quer social, quer financeira ou quer moral, com aquele vereador. Espero que vocês curtam os conteúdos que eu estou colocando aí na página. Eu estou tentando fazer uma coisa bem abrangente, com bastante conhecimento e focado na questão acadêmica, para que vocês realmente tenham uma diversão. Para quem gosta muito de falar de política, pelo menos vamos falar alguma coisa sem extremismo, nem ser extrema direita, nem extrema esquerda, mas tentando focar numa coisa mais equilibrada. Se vocês quiserem, entra lá na minha página, que deve ser provavelmente onde vocês estão vendo esse vídeo, ou talvez no YouTube. Se estiver no YouTube, curte, compartilha, se inscreve, né? E se for da minha página no Facebook, também dá um curtir na página, vai ajudar bastante. Até porque sempre que eu fizer um vídeo ou fazer uma postagenzinha marota, vocês vão poder acompanhar. Perfeito? Obrigado, pessoal.